Nós estamos de volta com Economia Mato Grosso e o empresário Robson Oscar Klein nos fala agora sobre transformação digital. Acho que o assunto transformação digital é um assunto que está pulsando, né, nas redes sociais. As empresas, boa parte delas já entende a importância disso, já entende que precisa participar desse novo mercado, mas o fato é que a grande maioria das empresas ainda não consegue fazer. E a palestra que a gente, né, participou ontem, eu dividi ela em alguns temas. Assim. O primeiro delas é trazer para o público, né, o que é a transformação digital. Depois, uma segunda etapa de por que a transformação digital precisa acontecer e por que é tão difícil fazer ela acontecer. E, por fim, quais são as regras, quais são os aprendizados para que se consiga, de fato, viver nessa transformação digital. Então, acho que dentro desse tema a gente consegue colocar o público aí a par do assunto e poder se preparar aí para os próximos momentos, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente está vivendo uma época de aceleração das transformações. E essas transformações elas estão muito ligadas ao digital, porque a gente tem muita coisa nova, muita tecnologia nova, que surgiu com uma aceleração muito grande, justamente por causa da internet, do smartphone e todos os diversos aplicativos que vieram ao mercado. Então, dentro desse contexto, a transformação digital ela tem que ser entendida como muito mais uma transformação do que um digital. Tem muitas empresas, muitos empresários, muitas pessoas que se apavoram, às vezes, eu vou perder meu emprego. Sim. Não é verdade. Essa é a quarta revolução industrial. Pois é, eu até ia te falar porque nós abordamos aqui este assunto, eu e Geisiane, que fazemos uns boletins aqui na TV+, e eu levantava essa questão da indústria 4.0. E aí, por esta razão, nos levou a entender, para buscar entender um pouco mais disso para passar para o nosso telespectador. Às vezes essa questão existem vários termos, a gente recebe às vezes um monte de vídeos e tal nas redes sociais, no WhatsApp lá, falando que vai mudar as profissões, que a profissão vai acabar. E na verdade isso tem um pouco de verdade, mas não é bem assim. Na verdade vai haver uma transformação das carreiras, né, das atividades, das empresas. E eu acho que o principal, quando se fala de indústria 4.0, que é o que a gente está tratando aqui nessa pauta aqui, é que indústria 4.0 é um termo para mostrar que a gente está no momento de mudança. Né? A gente já teve 3 revoluções, a primeira revolução industrial, a segunda, a terceira, e essa é a quarta, e ela está muito ligada ao digital. Sim. Então, quando eu estou falando aqui que o tema do programa é transformação digital, ela é um tema mais macro, que abrange dentro disso. Guarda-chuva. É a forma de fazer a transformação daquelas empresas que estão vivendo, né? Eu falo empresa, mas assim, todo mundo está vivendo, né? Todo mundo faz parte disso. A empresa são as pessoas, né? As instituições, enfim, vivem isso no seu dia a dia, usando os smartphones, usando os novos recursos que estão disponíveis, as novas ferramentas, novos aplicativos de transporte, aplicativo para ver o clima, para reservar uma passagem, um hotel, quer dizer, tudo isso faz parte dessa transformação que está mudando os modelos de negócio. Então, fazendo um resumão rápido assim, indústria 4.0 é a quarta revolução industrial, transformação digital é a mudança de negócio de modelo físico para digital, e todo esse contexto que envolve as startups, esses novos negócios, está inserido no que tem que se chamar também de economia 4.0. Então, são termos cunhados ao redor do mesmo tema. Então, para a gente seguir o nosso programação aqui, acho que a primeira parte é explicar um pouquinho, falar um pouquinho de quais são as etapas, né, da transformação digital. A transformação digital ela começa com o primeiro passo é entender assim, o que é essa transformação digital. Né? É a gente entender que tudo aquilo que a gente está vivendo hoje está se transformando continuamente. Ou seja, não é uma mudança que aconteceu e parou. Eu estava dando um exemplo, né, ontem da questão, por exemplo, que todo mundo usa os aplicativos de busca, Google, por exemplo. Né, para fazer entra o site lá, faz busca de qualquer palavra. Isso é uma coisa que mudou a realidade. Antigamente você tinha que ir numa biblioteca, procurar um livro, achar o assunto. Hoje eu procuro um assunto específico, vem milhares de respostas, eu escolho qual que está mais pertinente, copio, colo.
vejo detalhes, assisto um vídeo, quer dizer, está muito disponível. Mas isso mudou de novo no final do ano passado e a maior parte das pessoas não percebeu ainda. Né? A própria Google, os diretores da Google disseram que eles fizeram a maior mudança da história da empresa quando mudaram o buscador. Eles adicionaram na ferramenta de busca a inteligência artificial. E claro que essa inteligência artificial ela tem propósito também de ajudar a melhorar as buscas, mas principalmente entender o usuário. Conhecer quem está pesquisando, que assunto as pessoas gostam, que assunto as pessoas têm interesse. O que vai fazer com que essas pessoas tenham mais interesse pela resposta e também direcionar os anúncios, né, mais apropriados para cada pessoa. Quer dizer, é muito natural hoje, e a gente sabe disso, né, que à medida que eu procuro um assunto, ou falo sobre um assunto, ou pergunto sobre um assunto, começam a surgir anúncios correlacionados a esse assunto. É daí que vem o dinheiro, na verdade, para pagar toda essa ferramenta que teoricamente é grátis. E a inteligência artificial foi colocada aí justamente para entender usuários. Existem coisas que a gente não percebe, mas, por exemplo, a gente está hoje agora né, o tema do assunto é o vírus. Sim, coronavírus. Né, coronavírus. Talvez a Google seja a melhor ferramenta que existe no planeta para detectar epidemias. Sim. Né? Não só do coronavírus, mas de sarampo, chikungunya e tantas outras aí, né? Que a gente mais tem letais até que o... Piores, muitas delas piores, né? O coronavírus. Que o coronavírus. E que causam mais estragos, mais mortes, né? Mais hospitalizações. Mas, como é que funciona isso? Se numa determinada região, né? Porque todo mundo que está usando ferramenta de busca, seja pelo celular, seja no computador, está sendo monitorado o tempo todo. Então, se numa determinada região começa a surgir muitas buscas sobre um determinado assunto, sobre sarampo, por exemplo, né? A Google já sabe, olha, nessa região tem muita gente interessada nesse assunto, alguma coisa está acontecendo. Então pode ter uma ação mais eficaz para evitar que essa epidemia se espalhe, que isso se multiplique. Né? É um exemplo de aplicação. E claro que a inteligência artificial vem aí para conhecer, então, quem são essas pessoas, como é que isso está acontecendo, se isso está se agravando, se está reduzindo. Então, o monitoramento, nós estamos sendo monitorados o tempo todo e isso é uma mudança importante da transformação digital. A segunda etapa da transformação digital, e eu diria assim que é a mais difícil das organizações superarem, é a desmonetização. Ou seja, quando tem um modelo de negócio e eu quero partir para um modelo de negócio novo, de certa maneira eu tenho que abrir mão do negócio anterior que me dava dinheiro. Sim. A gente tem alguns exemplos clássicos, né, que circulam muito na internet e vai ser mais fácil do público entender, que é aquele case, por exemplo, da Kodak. A Kodak era a maior empresa de fotografia do planeta, tinha quase 200 mil colaboradores, era dona de 85% de todo o mercado de papel fotográfico no mundo, e ela inventou a câmera fotográfica digital. A Kodak viu, os colaboradores da Kodak viram e disseram, puxa vida, se nós levarmos à frente a câmera digital, nós vamos perder todo o negócio de papel, de filme, todas as máquinas reveladoras que existem, ou seja, para avançar com essa nova tecnologia, exigia abrir mão de toda a riqueza, de todo o modelo de negócio que dava dinheiro até então. E a Kodak resolveu não dar continuidade. Outras empresas conheceram a tecnologia, deram continuidade e 3 anos depois a Kodak não vendia mais filme de qualquer maneira. Ou seja, esse exemplo é muito claro para mostrar que assim, não adianta querer ir contra a transformação digital. Se tem uma tecnologia melhor que agrada mais o público, eu tenho que ir atrás dela, eu tenho que utilizar ela e fazer o negócio andar. Pelo que eu entendi também, Robson, as academias parece-me que não levam isso com o valor devido. Então, daí a existência de empresas como é a tua e tantas outras que existem no mercado que dão um sentido maior, um sentido mais responsável para a questão da modernização que hoje está no mundo. Como que você vê a questão burocrática no Brasil com relação a estas tecnologias disponíveis? Eu acho que a questão da academia, ela sempre está muito mais ligada à questão da pesquisa básica e o que eu chamo de invenção. Né? Eu costumo dizer que existe uma diferença muito clara entre invenção e inovação. Talvez para a maior parte das pessoas isso não seja tão claro, mas para quem vive isso no dia a dia, eu costumo dizer que
A invenção é eu pegar dinheiro e transformar em ideia, que é a pesquisa básica, né? Que vai lá na universidade pesquisar como é que funciona um átomo, como é que funciona um nanocomponente, como é que funciona um processo químico, ou seja, quais são as possibilidades que se tem de descobrir novas coisas. Eu estou usando o dinheiro de pesquisa básica para criar uma ideia, Sim. um conceito, às vezes até um subproduto, mas dificilmente vai sair de lá um produto para o mercado. Inovação justamente é a parte seguinte, ou seja, alguém que pega a ideia que foi desenvolvida e transforma em dinheiro. Sim. Então, assim, são duas partes. E aí a questão da burocracia, ela normalmente surge aqui quando eu estou levando para o mercado. Né? Vamos pegar um exemplo aí que a gente falou rapidamente dos aplicativos móveis, né? De transporte móvel, de Uber, Cabify, 99 e tantos outros que tem por aí. Existem hoje milhares de aplicativos, aqui no Brasil a gente conhece alguns, mas no mundo inteiro existem vários. E eles estão tentando se regulamentar. Ou seja, eles primeiro foram criados, né? E é um tipo de exemplo que eu tenho certeza, se alguém inventasse esse aplicativo, aqui no Brasil, que é quando a gente vive e é o caso agora, e aguardasse autorização para lançar o produto, eu não teria lançado ainda. Sim. E talvez nunca lançasse, né? Porque existia muita força contra. Então, a burocracia ela tem que ser vista com parcimônia nesse momento, assim, para entender que a inovação ela tem que ser acelerada, senão alguém toma conta e perde o bonde da vez. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e no próximo bloco o Robson vai falar para nós sobre disrupção.